venho hoje aqui discursar sobre a adoção de uma abordagem alternativa para o problema das drogas no Brasil. Exatamente o assunto que Vossa Excelência acabou de falar no finalzinho da sua fala, a importância do combate às drogas, o importante da defesa da família, o importante da defesa da vida. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, este Congresso Nacional possui como uma de suas premissas fundamentais a elaboração de leis e políticas públicas que visem a melhorar o funcionamento do Estado e, consequentemente, a vida de seus cidadãos. Requer-se, portanto, um exercício contínuo de revisão de nossa legislação atual, sob o olhar crítico do critério da eficiência consagrada em nossa Carta Maior, que é a Constituição Brasileira. Pois bem, volto-me a um dos maiores e mais angustiantes problemas presentes em nosso país, que tanto tem ceifado vidas, destruindo famílias e custado valiosos recursos, o tráfico de drogas e a violência a ele relacionada. Começo com triste, porém necessária constatação. A atual legislação nacional sobre o tema consubstanciado pela Lei 13.343 de 2006 fracassou em mitigar o problema. Não se trata em absoluto de um juízo de valor ou de uma mera opinião. Baseia-se nas duras estatísticas e números fornecidos pelos órgãos oficiais que demonstram claramente um aumento exponencial, senhor presidente, e crescente no uso e na repressão ao uso de entorpecentes em nosso amado Brasil. O fato é que, de maneira bastante enfática e inequívoca, podemos afirmar aqui que a política denominada de guerra às drogas, baseadas exclusivamente no caráter punitivo prisional e sem a distinção clara sobre o uso e tráfico, tem sido um fracasso no combate ao problema e na diminuição de seu universo e no financiamento da violência urbana. Essa é uma conclusão de um minucioso e revelador estudo publicado pela Consultoria Legislativa da Casa, de autoria do consultor Tiago Ivo Odon, a quem eu homenageio aqui, com inúmeros dados e informações que corroboram essa incontornável dedução. Segundo dados do Escritório das Nações Unidas para Crimes e Drogas, a UNIDOC, a quantidade de cocaína apreendida na América do Sul mais do que dobrou em 1998 e 2014. Sozinho, veja que absurdo, o Brasil responde por 7% de todas as apreensões, indicando uma ampliação considerável em seu mercado doméstico consumidor, nobre presidente. Cocaína, que loucura. A UNODC, a UNODC, já havia apontado no relatório de 2012 o Brasil como uma das nações emergentes onde o consumo de estimulantes como a cocaína, seja na forma intranasal ou fumada, estava aumentando. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, o INPAD, em seu segundo levantamento nacional de álcools e drogas de 2012, encontrou proporções altas de adolescentes e adultos que fizeram uso de substâncias químicas ilícitas nos últimos 12 meses pesquisados. Já levantamento realizado em 3.950 cidades pela Confederação Nacional dos Municípios Brasileiro, em dezembro de 2010, identificou a presença de crack, nobre presidente, em 98% dos municípios pesquisados. Essa praga, essa epidemia que é o crack. No que tange às implicações na questão carcerária, um dado que ilustra bem a correlação e o fato de o número de presos condenados por tráfico de droga ter triplicado em apenas 5 anos, enquanto a população prisional total ter levado 15 anos para alcançar tal resultado. Percebe-se, nobre presidente, portanto, que tanto o número de usuários quanto de traficantes vem subindo de maneira consistente.
o que nos impõe uma profunda reflexão sobre o que está errado em nossa política sobre o tema do crack, o tema que deixa tanta pessoa com depressão, tanta pessoa assim sem chão e sem teto. Embora as alterações promovidas pela nova Lei de Drogas de 2006 tentasse atenuar o excesso punitivo da legislação anterior, que previa a pena de prisão para meros usuários, as suas inovações não transformaram substancialmente o problema, que reside essencialmente na falta de uma diferenciação clara entre usuários pequenos e grandes traficantes. Nobre senador Eduardo Lopes, nosso nobre senador Crivella hoje é prefeito do Rio de Janeiro. Nós sabemos o tanto que ele deve penar com essa questão do crack, com a questão da cocaína, com a questão da droga, das drogas ilícitas que toma conta da nossa juventude e que nós temos que trabalhar para valorizar a família, para valorizar a vida, né, nobre presidente, para nos livrar dessa questão, dessa epidemia que toma conta do país. Embora as alterações promovidas pela nova lei, igual disse, de drogas de 2006, tentasse atenuar, lendo novamente aqui, o excesso punitivo da legislação anterior, que previa a pena de prisão para meros usuários, as suas inovações não transformaram substancialmente o problema, que reside essencialmente na falta de uma diferenciação clara entre usuários pequenos e grandes traficantes. Fiz questão de repetir esse parágrafo. Nesse sentido, hoje um usuário, mesmo que sem imputação da pena de prisão, acaba sendo confundido com um pequeno traficante, dada a inexistência de um critério objetivo para a caracterização do uso pessoal. Na definição do tipo penal, tanto uso quanto tráfico de drogas compartilham alguns elementos típicos: ter um depósito, transportar e trazer consigo a droga. Essas expressões são encontradas em ambos os artigos da Lei 13.343 de 2006, ficando a critério subjetivo do juiz essa importante distinção. Segundo pesquisa do Instituto Sou da Paz, feita na cidade de São Paulo, 89,19% dos presos em flagrante com maconha portava de 1 grama a 1 quilo do produto. Com cocaína foram 25,06% pego com até 10 gramas e 67,17% de 10 a 100 gramas. Dessa forma, o sistema penal está relacionando os pequenos traficantes com alto risco de estar também incluindo muitos usuários. Esse é um perfil da clientela da lei de drogas e que merece ser enfrentado por todos nós, autoridades e parlamentares. Ao contrário de outros países, com legislação mais modernas, como Portugal e Holanda, que estabeleceram critérios objetivos para a quantidade de droga apreendida e a tipificação penal, aqui temos um grande buraco negro, no qual se impõe uma solução carcerária, mesmo a provisória e precária, para o trato fundamental do delicado tema. E assim, nobre presidente, seguimos até então, investidos na ilusão de que trancafiar qualquer jovem flagrado com pequenas quantidades em nosso sistema prisional, verdadeira universidade do crime organizado, irá solucionar o problema. Pior que, na minha visão, vai acentuar o problema. E nós precisamos ver como fazer para superar essa questão. Aqui no Distrito Federal, foi anunciado há alguns anos a construção de um novo presídio federal dentro do complexo da Papuda, cujo maior clientela será justamente esses pequenos traficantes ou usuários frequentes. Não podemos mais continuar compactuando com essa cortina de fumaça, senhor presidente. É chegada a hora de debatermos profundamente a questão e é dever institucional desta Casa fazê-lo dentro do modelo democrático e representativo. Somos sabedores da complexidade da questão, que envolve mais do que princípios legais ou normativos, mas o que não admitimos mais é a fuga ou a omissão ao referido debate. O atual fracasso da política
e da legislação de combate às drogas é um fato. Essa casa não pode mais fugir a seu enfrentamento. Senhor presidente, é grave a situação nas nossas grandes cidades, nas nossas grandes metrópoles. Brasília enfrenta esse problema com muita dificuldade. E eu creio que até a sua própria Florianópolis, que é uma cidade tão bela, tão bonita, é uma cidade tão bacana que tu é capaz de ficar um mês e num dia em cada praia diferente. Tanta coisa bonita que existe, é um estado assim privilegiado, Santa Catarina, e Floripa, capital, nosso antigo desterro. É um prazer imenso para quem tem a oportunidade de conhecê-la, porque tem tantos lugares lindos para se ir, mas também tem tanta violência como tem em todas as outras cidades, e que por isso nós precisamos combater a droga, combater o tráfico, combater a forma da indução ao uso indevido dessas drogas ilícitas. Então a gente poderia, todo mundo unir esforços para poder debruçar sobre a legislação, dar uma modernizada e ver o que a gente pode fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Hélio José, deixa eu participar com Vossa Excelência desse debate, acrescentando que a impressão que eu tenho é que nada nos toca mais do que a violência, sobretudo aquela praticada pelos nossos jovens e pelos nossos adolescentes. Exato. Resumindo, ela é praticada por nós mesmos, pela indiferença como tratamos esse tema e pela incompetência de encontrarmos uma solução para que efetivamente essa triste realidade não avance. Isso. A grande verdade é que, na minha opinião, tudo isso que nós estamos debatendo e que Vossa Excelência aborda e que, de certa forma, eu também fiz uma pequena abordagem, está relacionado à falta de oportunidades. Falta de oportunidade. Falta de oportunidade, né? Isso. Mente vazia é um depósito farto para difusão de interesses. E aí, se o jovem não tem onde trabalhar, não tem oportunidade, ele fica ocioso e a sua ociosidade tende a seguir caminhos que não são os mais desejáveis. Correto. Portanto, na minha opinião, e aí o presidente Temer tem uma grande responsabilidade e está com um grande desafio na mão. Esses problemas todos não são decorrentes da gestão do presidente Temer, pelo contrário, ele pegou isso e agora tem a responsabilidade em 2 anos, ou 2 anos e mais alguns meses, em dar uma nova versão, construir um novo tempo, estabelecer um novo rito para os problemas que são imensos e que se agravaram substancialmente nos últimos tempos. Correto. Portanto, eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência por abordar esse tema. Esse tema talvez seja o mais imprescindível, mais importante, e é inaceitável que as autoridades brasileiras, seja elas municipais, estaduais ou federais, não se dê conta que esse problema está se avolumando significativamente e que, se nós não fizermos nada, certamente nós vamos perder o controle da droga, da marginalização e da violência, sobretudo nas grandes e nas médias cidades brasileiras. Esse tema é oportuno, ele é necessário, ele precisa de um alerta grande, porque nós precisamos agir com rapidez, sem o qual nós vamos pagar um preço muito alto pelos erros que estamos cometendo, um preço muito alto no futuro pelos erros que estamos cometendo agora no presente. Razão pela qual eu não quero repetir aquela, que o jovem sem oportunidade, ele vai para a droga, ele vai para a marginalização, ele vai para o tráfico e dali só tem 2 caminhos, como eu mencionei quando fiz o meu pronunciamento, que na minha opinião, ou é a cadeia, ou o próprio cemitério. E nós não desejamos isso. Para ninguém. Eu tenho um filho adolescente de 18 anos, né? E eu sei
o quanto é importante oferecer a ele uma oportunidade para que ele possa crescer, se desenvolver, trabalhar, ser uma pessoa útil, ter um objetivo definido na vida, para que ele possa depois constituir a sua família e dar continuidade à nossa existência. Esse é que é o nosso objetivo. O que nós estamos fazendo agora, na verdade, com a própria falta de educação, uma vez que esse é um outro tema que nós poderemos discutir oportunamente. Com certeza. As crianças, nossos jovens, eles têm saído da escola, do ensino fundamental, sem conseguir interpretar um texto corretamente ou sem conseguir fazer as funções básicas da matemática. Perfeito. O que é muito grave, quer dizer, nós estamos indo para a escola, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes têm ido para a escola, mas não têm aprendido necessariamente como precisam aprender. E aí a qualidade disso nós vamos ver só no futuro. Então nós estamos formando uma legião de jovens e brasileiros que no futuro não vão ter esperança e não vão ter perspectiva de futuro. E isso é muito grave para o Brasil do futuro que nós desejamos construir. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência à parte e cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento. Obrigado, Excelência. Demonstra a altivez de Vossa Excelência por ser governador do Estado 2 vezes, prefeito 2 oportunidades, agora senador dessa casa, que muito nos honra. O seu à parte está devidamente incorporado, porque enriquece muito, mas muito o meu discurso, porque ele complementa uma situação de experiência de vida real, de conviver nos cargos que Vossa Excelência ocupou, né? Uma visão por cima da realidade. E é isso, nós temos que dar oportunidade. O nosso povo não quer esmola, nosso povo quer oportunidade de ser reconhecido. Então, muito obrigado. Eu citei aqui o nosso nobre senador Eduardo Lopes, mas eu sei ele vai falar daqui a pouquinho aqui, que a importância no nosso nobre senador Crivella, que hoje é prefeito numa cidade difícil, que é o Rio de Janeiro, que com certeza deve estar vivendo de perto essa experiência, com certeza deve trazer muitas novidades quando ele passar por aqui para a gente. Muito obrigado, Excelência. Obrigado.